Bem-vindos à primeira edição da Casa dos Sonhos. Sonhar ao Longe é um livro para crianças de todos os tamanhos, escrito por Jorge Serafim, um conhecido humorista e contador de histórias, natural da cidade de Beja. A ilustração ficou a cargo de José Francisco, licenciado em Artes Plásticas e Multimédia e que afirma que desde criança os seus brinquedos favoritos eram o papel, o lápis e a borracha. A editora, Operonímia de Guimarães, apostou na publicação deste livro, acreditando no sucesso do mesmo. Sonhar ao Longe conta a história de um rapazinho que mora numa rua feia, vazia e com prédios feitos à pressa, e que através de muitas horas passadas à janela do seu próprio quarto, enquanto denuncia vizinhos desconhecidos, crianças que deveriam brincar e pássaros que fazem companhia a quem precisa, este imagina formas de transformar a rua onde vive num local mais agradável e acolhedor. É a história de alguém que, através da sua imaginação, embeleza o mundo em que habita, transformando-o num mundo mais apelativo. Afinal, as casas fazem parte do corpo das pessoas e são todas para amar. E que, como as pessoas, têm direito à vida. Uma casa não é uma coisa qualquer. É um horizonte para sempre. Tem palavras trocadas ao perto e tem sonhos. Muitos sonhos para nos levar mais longe. Se calhar, embelezar o olhar é apenas imaginar um mundo melhor. E você, também sonha com um mundo melhor? Então não perca a oportunidade de ler este magnífico livro. A Vaca de Estimação é um livro escrito por Luísa Ducla Soares, distribuído pela editora Civilização. Esta obra faz parte do Plano Nacional de Leitura, tornando-se numa boa referência para miúdos e graúdos. O livro conta a história de um velho professor solitário, que vive rodeado de livros. Um dia resolve arranjar um animal de estimação, para se sentir mais acompanhado. Ele quer um animal especial. Por isso compra uma vaca e dá-lhe o nome de Cornélia. Cheio de aventuras engraçadas, a história acaba de uma forma surpreendente e inesperada, ensinando uma lição importante. As Aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain, ilustrado por Carla Nazareth, da editora 0 a 8, parte da coleção Os Meus Clássicos, conta-nos a história de Tom Sawyer. Um rapaz muito irrequieto, sempre à procura de sarilhos, que até faltava às aulas em troca de um dia de brincadeira. Estava sempre à procura de algo diferente para fazer. Até ao dia em que ouve falar de um tesouro escondido. Esta pode ser a sua oportunidade para se tornar rico, mas será que Tom vai conseguir encontrá-lo? Samuel Clemens, mais conhecido por Mark Twain, escreveu em 1876 As Aventuras de Tom Sawyer. Para criar esta obra, o escritor e humorista norte-americano inspirou-se na sua própria juventude e na sua cidade natal, Hannibal, no estado de Missouri. Esta é uma obra sobre o mundo das crianças, puro, livre, inocente e com uma infinita imaginação. Quando a Mãe Grita é um pequeno álbum ilustrado da premiada autora e ilustradora alemã Jutta Bauer, que descobriu um modo delicado e bem-humorado de contar histórias. Os seus livros foram traduzidos em várias línguas e hoje Jutta é considerada uma das principais autoras de livros ilustrados do mundo. Através da sua magnífica ilustração, tão suave e expressiva neste pequeno álbum, Jutta não poderia ter encontrado melhor maneira de dizer estas palavras tão simples. Desculpa, no momento certo. Com este livro, os filhos aprendem o quanto os pais os amam, mesmo quando perdem a paciência, e também os pais aprendem algo importante.
Pedir desculpa e abraçar um filho não é sinal de fraqueza, mas antes um sinal de amor. Quando a Mãe Grita é um livro de reflexão e imprescindível tanto para pais como para filhos. Bom para se ter na nossa memória naqueles dias em que, quase à beira de um ataque de nervos, precisamos de nos lembrar do poder destruidor que um grito pode ter. Quando a Mãe Grita encontra-se disponível para compra em língua portuguesa pela editora Gatafuno. O Pintor e o Pássaro é um livro da coleção Moinho de Vento, escrita e ilustrada pelo holandês Max Veldrich. Esta narrativa foi editada em Lisboa em 1973 pela editora Sada Costa e traduzida por Idalina Sada Costa. Trata-se da história de um pintor que pintou um pássaro e este ganhou vida. Tudo começa quando um homem muito rico chega à casa do pintor e de todos os quadros pintados, escolheu o do pássaro. O pintor não o queria vender, mas o homem ofereceu-lhe tanto dinheiro que ele acabou por aceitar. Mas este é um pássaro muito especial, que desde a sua criação recusou sempre o destino e, triste com o seu novo dono, voa para fora da sua tela. Depois de se deparar com um mundo novo à sua frente, cheio de cor e sons, e depois de uma série de encontros insólitos, onde todos os outros animais fazem de troça dele, acaba por ir para o jardim zoológico. Admirado com tal pássaro por ser tão diferente de todos os outros, o diretor do zoo decide levá-lo para a sua casa. Mas mais uma vez, o estranho pássaro consegue a fuga por uma janela. Voa e voa bem alto, mas sem conseguir encontrar o seu criador. Cansado e desiludido, o pássaro para à sombra de uma árvore e é então que se aproxima um rapaz. O pássaro percebe logo que ali é sua casa e apressa-se em voltar para o seu quadro. Estas são as linhas essenciais desta história, que apesar de ser dirigida essencialmente para crianças, pode aplicar-se perfeitamente ao universo concreto da vida adulta, pois mostra-nos uma invulgar ligação afetiva entre um homem e um objeto criado por um mesmo. O Porquinho Dorminhoco, livro escrito por John Mellon, ilustrado por Sally Ann Lambert e editado pela Amber. John Mellon é o autor de muitos livros para crianças e desta vez traz-nos a história de um porquinho dorminhoco. Fosse pelo que fosse, ele nunca conseguia levantar-se de manhã. Todos os seus amigos da quinta lhe falavam da beleza da manhã e lhe explicavam o que estava a perder, mas não adiantava nada, ele não era capaz de sair da cama. Ao longo deste livro, cheio de belas ilustrações em relevo que apelam aos sentidos das crianças, é-nos contado o que acontece naquela quinta após o cantar do galo, mostrando o que cada um dos animais faz para aproveitar a manhã enquanto o porquinho continua na cama a dormir. Quando este acorda, já toda a erva tenrinha foi comida. Não há água limpa no lago, nem palha limpa no terreiro. Mas um certo dia, o porquinho decide finalmente acabar com a preguiça e descobrir a beleza da manhã. O que será que ele faz para acordar a horas? Como irá aproveitar a manhã? E qual será a reação dos outros animais? Esta é uma aventura para pais e filhos, onde é dado a conhecer a importância de acordar a horas para assim poder aproveitar melhor o dia. Com uma linguagem simples e o uso de várias onomatopeias e palavras destacadas, este é um livro adequado para todas as idades e divertido para ler e para contar. Aventura-te então nas páginas deste fantástico livro e descobre a história do Porquinho Dorminhoco. A Ovelhinha que Veio para Jantar é um livro de Steve Smallman. É uma história infantil em que as personagens são um velho lobo mau e uma pequena ovelhinha.
O desenrolar da história passa-se na casa do velho lobo mau numa noite bastante fria. A ovelhinha foi fazer uma visita ao lobo e este, como estava cheio de fome, ao vê-la pensou logo em cozinhá-la para o seu jantar. Esta história apela para a importância dos afetos, pois foi com os mimos que deu ao lobo mau que a ovelhinha o conquistou, fez com que ele se tornasse seu amigo e que não a quisesse comer. As ilustrações são bastante sugestivas, tanto ao nível do desenho como da cor. A coleção Os Outros e Eu, da Porto Editora, apresenta Francisco Não Quer Sair da Cama, uma história dedicada a crianças a partir dos 3 anos, onde são focadas diferenças físicas ou de comportamento, com vista a ajudar as crianças a ultrapassarem estas mesmas dificuldades. Mimi Duanet, autora de O Tomás Não Cabe nos Calções, e ilustração de Nono. Francisco era um coelho muito preguiçoso. Já a sua irmã era completamente diferente. Esta era bastante esforçada e responsável. Ao longo desta história, o coelho Francisco irá viver um conjunto de experiências que lhe irão mostrar o quanto é vantajoso ser responsável e consciente. Será que Francisco vai realmente mudar? Descubra em conjunto com os seus filhos o que aprendeu Francisco com estas experiências. Esta coleção é marcada essencialmente por uma linguagem fácil e acessível, sendo a mesma acompanhada por ternurentas ilustrações e personagens muito interessantes, que transmitem força e afetividade essenciais ao desenvolvimento das crianças. Adivinha Quanto Eu Gosto de Ti no Outono é um livro da autoria de Sam McBurney, ilustrado por Anita Jerram e publicado pela editora Caminho, sendo este traduzido por José Oliveira. Esta é uma coleção de 4 volumes de pequeno formato que retoma as personagens e o universo afetivo do primeiro livro, narrando novas aventuras da pequena e grande lebre castanha passadas nas 4 estações do ano. No outono, as 2 lebres divertem-se correndo atrás das folhas arrastadas pelo vento. Quando a pequena lebre castanha encontra uma caixa abandonada, resolve pregar uma partida, escondendo-se lá dentro e fazendo-se passar por um monstro assustador. Mas será ela a ser perseguida quando a grande lebre castanha resolve também entrar na brincadeira? Explorando as complicidades existentes entre as personagens, num registro muito simples e acessível, também resultado do contributo das expressivas ilustrações que acompanham esta narrativa, o livro promove também a identificação dos leitores com o universo afetivo nele recriado. O Caroço Pirilampo, que tinha medo de voar, é um livro infantil escrito por Mafalda Veiga, com ilustrações de Joana Quental e editado pela Quasi Edições. No processo criativo, a autora partiu de uma conversa com o filho numa noite antes de este adormecer, em que lhe procurava explicar que existem 2 tipos de escuro: o escuro do quarto à noite e o escuro de fechar os olhos, procurando demonstrar que são 2 lugares diferentes. Às vezes, são mesmo 2 planetas diferentes, porque neste último pode inventar-se o que se quiser, mesmo coisas que pareçam impossíveis. O Caroço Pirilampo tem medo de voar, e a grande missão do João é fazer com que este ganhe coragem de voar. Conseguirá o nosso herói convencer o Pirilampo a perder o medo? Conseguirá o Pirilampo fazer com que João enfrente o escuro? Na leitura da escrita fluida de Mafalda Veiga e na beleza das ilustrações de Joana Quental, é este o enredo que o convidamos a descobrir e partilhar com os seus filhos. Este livro é a estreia da cantora Mafalda Veiga na literatura infantil, apesar de já ter lançado um songbook. A cantora é reconhecida como uma das principais autoras da música ligeira portuguesa, com 11 trabalhos discográficos editados, cujas letras e músicas são na maioria da sua autoria. As ilustrações de Joana Quental dão cor e vida às páginas do livro. Designer, ilustradora e docente, dedica-se ao desenho animado, multimédia e ilustração de livros. Em 1997, recebe uma menção honrosa no Concurso Nacional de Ilustração Infantil. Convidamos-los a descobrir a magia da literatura infantil pela pena de Mafalda Veiga.
escrito e ilustrado pelo holandês Max Veldhuis, um dos ilustradores de livros infantis mais famosos na Holanda. Em 2004, recebeu o prémio de Hans Christian Andersen para ilustradores. O pintor e o pássaro da coleção Moinho de Vento possui como elemento principal uma invulgar ligação afetiva entre as personagens anunciadas no título. Em Portugal, a edição está à responsabilidade da editora Sá da Costa, com tradução de Idalina Sá da Costa. Ideal para crianças a partir dos 5 anos de idade, tendo como área temática a imaginação, a liberdade, a arte, natureza e afetos. Do universo concreto da criação plástica ou da pintura, aqui ficcionalmente recriados, assistimos, através do voo do pássaro e da sua fuga da tela, a uma transfiguração do real e a uma construção abstrata que se orienta pelo maravilhoso. Um pássaro, criado por um pintor e habitante de um quadro muito especial, ganha corpo e alma, recusa o destino e, confrontando-se com uma série de situações e encontros insólitos, procura regressar para junto do seu criador. Esta é uma história encantadora para dar a conhecer aos seus filhos a relação intensa entre o criador e o seu objeto de criação. Gosto de Ti é um livro francês, mas que foi traduzido para português por Raquel Lopes, editado pela Editorial Presente. Benedito Corbonil retrata uma história em que Rosa, personagem principal, é abordada por um amigo, Hugo, que lhe diz: "Gosto mais de ti do que qualquer outra pessoa." Seria possível medir o amor? Então isso queria dizer que o pai, a mãe e a avó não gostavam tanto dela como Hugo? A Rosa compreende por fim que o amor está no coração de todos aqueles que gostam de nós e que é impossível medi-lo. Onde identifica diferentes formas de gostar que se descobrem desde os primeiros anos de vida. Este livro é particularmente dirigido a crianças, devido à sua história e à sua ilustração apelativa, em que Ellen Lescott nos ilustra um mundo cor-de-rosa e um mundo de pura inocência. Um livro amoroso onde texto e imagem se combinam em harmonia. A Pequena Galinha Vermelha é um conto infantil escrito por Sarah Cohn Bryant e com ilustrações de Denise Chabot. Pertence à coleção Belas Histórias, Belas Imagens, das edições Despertar. Pequena Galinha Vermelha é um livro que nos remete para as histórias tradicionais e que nos conta a história da pequena galinha e da raposa esperta e matreira que queria apanhá-la. Um dia, a raposa disse para a sua mãe pôr um tacho ao lume, pois traria a pequena galinha para o jantar. E nesse mesmo dia, a galinha vermelha esquecera-se de trancar a porta, tendo a raposa a oportunidade para entrar na sua casinha. Uma história escrita a pensar nas crianças, com vocabulário simples e ilustrações atraentes, que manterão os pequenos leitores encantados. Um livro ideal para todos lá em casa. O Pintor e o Pássaro, da coleção Moinho de Vento, escrito e ilustrado por Max Veldhuis, mais conhecido pela sua famosa coleção O Sábio e o Estranho, é um livro traduzido por Idalina Sá da Costa e que conta a história de um pássaro à procura de sua casa. O pássaro nasceu num quadro de um pintor pobre, mas foi levado para a casa de um senhor muito rico. E numa manhã de primavera ganha corpo e alma e foge por uma janela entreaberta. Passa por muitos sítios, conhece outras pessoas e outros animais, até que ficou cansado e triste por não saber onde era o seu lugar. E é então que alguém simpático o ajuda a descobrir a sua casa. Abu Ali conta aos seus burros uma história do Médio Oriente. Abu Ali era um homem que vivia no meio do deserto. Certo dia decide ir à cidade e comprar uns burros. No mercado da cidade comprou 9 burros. Depois de ter comprado os seus burros, Abu Ali se fez à estrada. Mal sabia ele das confusões que ia ter com aqueles burros. Companhia Editora
Instituto Politécnico de Beja. O meu pai. Um livro escrito e ilustrado por Anthony Brown e publicado pela editora Caminho. Este grande autor já escreveu mais de 40 livros para crianças e recebeu prestigiados prémios literários. É um atributo a todos os pais e um miminho que pode ser oferecido em qualquer altura. É muito divertido e fácil de ler, através de textos curtos e de imagens apelativas. Mostra como uma simples criança vê o seu pai e o mundo à sua volta. Está cheio de elogios e comparações exageradas de uma criança. Traduz o amor de um filho em exemplos cômicos e comparações típicas de uma criança. No final, o pai lê a melhor declaração de um filho. Hansel e Gretel, a casinha de chocolate. Era uma vez um lenhador muito pobre, que tinha 2 filhos. Passado pouco tempo, a vida ficou difícil e quase não tinham comida para comer. Então, falou com a sua esposa e decidiram levar as crianças para o bosque e abandoná-las. Só que os meninos ouviram a conversa e fizeram um plano para poderem regressar a casa. Entretanto, o plano correu mal e Hansel e Gretel deram consigo perdidos no meio da floresta e cheios de fome. Caminharam até que encontraram uma casinha feita de chocolate e guloseimas, onde vivia uma bruxa que primeiro lhes deu comida e depois os fechou. Chibos Sabichões são um conto popular adaptado por Olala Gonzalez e ilustrado por Federico Fernandes. Este conto é dirigido para crianças a partir dos 4 anos, pretendendo procurar enaltecer a leitura das crianças. É um conto onde 3 chibos partem em busca da melhor ervilha, tendo que passar uma ponte onde se escondia um horrível ogre. Será que estes 3 chibos conseguem chegar ao seu destino? Uma história engraçada que promete te animar. Coração de Mãe, um livro com imediatas, inventivas e muito gráficas ilustrações do premiado Bernardo Carvalho, com frases certeiras, absolutas e poéticas de Isabel Munhoz Martins. Este livro é dirigido aos mais pequeninos, embora Planeta Tangerina, a editora desta obra, afirmar que quando cria os livros pensa no mundo, nas coisas que emocionam, nas que são misteriosas ou que fazem rir. Daí não existir nenhum público em concreto para este. Os cardiologistas e outros cientistas fizeram por estes dias uma descoberta que veio a espantar o mundo. Ao observarem ao detalhe um coração de mãe, descobriram que este órgão não é apenas um músculo que bate sem parar, mas sim um lugar mágico onde acontecem as coisas mais extraordinárias. Mas como? Os cientistas descobriram que o coração de mãe está ligado a cada coração de filho por um fio fininho, quase invisível. E é por causa desse fio que tudo o que acontece aos filhos faz acontecer alguma coisa no coração de mãe. Querem ver? Quando o filho está triste, o coração da mãe parte-se em 1000 bocadinhos. O grande mérito deste livro está na sua capacidade de evocação simbólica, no saber seu anunciar, trocando o excesso de sentimento pelas estrelinhas da linguagem. O texto e as ilustrações brincam na página e completam-se sem sobreposição de virtuosismos, interpretando toda a plasticidade metafórica do objeto em causa. Um de nós faz leituras diferentes. Reparem pormenores que passam despercebidos ao olhar um do outro. Lê camadas
que não podem ser acessíveis a qualquer um, mas é sem dúvida um livro marcante que pode ser partilhado por leitores pequeninos, médios e grandalhões.